Muitos servos piedosos do Senhor estão dormindo para revelações importantes da palavra de Deus. Muitos servos do Senhor são chamados por um chamado maravilhoso. Muitos servos do Senhor são usados com poder e graça. E o Senhor, em sua palavra, promete uma herança, uma recompensa preciosa para cada um desses servos que são chamados. Só que muitos estão dormindo para essas promessas maravilhosas porque não querem meditar na palavra de Deus ou porque apenas acompanham a teologia tradicional. E por favor, queridos, não me entendam mal. Quando eu falo teologia tradicional, eu não estou falando de maneira pejorativa. Mas, infelizmente, a teologia tradicional não tem deixado claro e exposto revelações preciosíssimas que serão alimentos, o alimento sólido para a igreja que será forte, que será uma igreja forte nos últimos dias. No vídeo de hoje, eu quero apenas fazer uma provocação a você que ama a palavra de Deus. Nós vamos falar a respeito dos sobreviventes após o período da grande tribulação. E é óbvio que esse vídeo aqui vai deixar algumas lacunas e eu espero que você acompanhe essa minha provocação e deixe comentários aqui no vídeo e também acesse o meu perfil lá no canal do Instagram, o canal A Lâmpada para os Meus Pés. Aquele canal não é um canal diretamente de estudos, porém é um canal direto para que possamos continuar a meditação do vídeo de hoje, por exemplo. Hoje, mais uma vez, nós estaremos falando a respeito dos sobreviventes que vão sobreviver após a grande tribulação e esses sobreviventes que vão estar conosco caminhando no milênio. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você alguns versículos separados, mas não me entenda mal, não são versículos isolados. Nós vamos ver que a maior parte dos profetas vão tratar disso que eu quero tratar com você hoje. Só que você precisa conectar todas as revelações para saber se os profetas estão falando a respeito do mesmo assunto. Então eu sugiro que dos versículos que eu vou mostrar para você aqui, você leia todo o texto e você vai ver esse padrão. Deus usa os profetas para falar com o Israel literal da época dos profetas e sempre conduzindo os profetas para a restauração do Israel literal, conduzindo o Israel literal até chegar o momento do Israel espiritual. Não se esqueça disso. Toda a revelação começou com o Israel literal para chegar até o Israel espiritual e só existe esse Israel espiritual por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, primeiro, vai lá comigo em Joel capítulo 2, nós vamos ler apenas os versículos 31 e 32. Versículo 31 diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Claramente está falando o quê? Está falando a respeito de momentos antes da vinda de Jesus. E você sabe muito bem, eu falei aqui em vídeos anteriores, o arrebatamento, a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento são eventos que acontecem ao mesmo tempo. Eu falei isso em vídeos anteriores. E esses sinais que você está vendo aí, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, são sinais que estão sendo mencionados no sexto selo, em Apocalipse. Então, acontecem esses sinais e Jesus volta. Agora presta atenção nisso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Grava bem isso. Vão existir, ou vai existir uma classe de pessoas que serão salvas. Agora continua lendo o texto. Como o Senhor prometeu. E agora olha esse e. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quando você olha para esse versículo 32, você está vendo aqui duas classes de pessoas diferentes. Duas classes de pessoa diferente no momento em que Jesus Cristo voltar. E não desconecte os sinais. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E Jesus Cristo volta na sequência. Acontece ali o toque da sétima e última trombeta.
Só que quando Jesus voltar, o que vai acontecer ali? Vai acontecer que no Monte Sião serão salvos. E em Jerusalém estarão os que forem salvos. Ou seja, queridos, vai existir uma classe de salvos e vai existir uma classe de sobreviventes. Foca comigo aqui nos sobreviventes. Eu tenho um vídeo aqui na descrição que eu falo a respeito. Eu tenho um vídeo aqui cujo link está na descrição que eu falo a respeito somente sobre os sobreviventes. Aqueles que vão sobreviver e não farão parte da igreja dos glorificados. Você sabia que existirão nações aqui nessa terra? Por isso que você não vai morar no céu 7 anos, nas bodas do Cordeiro, porque as nações vão estar aqui nessa terra. São os sobreviventes após a grande tribulação. Quer ver mais textos falando sobre isso? Vai lá comigo em Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel falando a respeito do mesmo contexto, do mesmo período. Olha só o que diz Daniel capítulo 12. Olha só o que diz o versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Queridos, o que ele está mostrando aqui? Ele está falando a respeito do período da grande tribulação. Só que o período da grande tribulação não é 1260 dias. Por que ele está citando 1290 dias? Ele está falando a respeito de 30 dias após a grande tribulação, após a vinda de Jesus. E, queridos, não dá para falar que é os 3 anos e meio iniciais. Por quê? Porque é no meio da semana, dos 7 anos da grande tribulação, é no meio da semana que o anticristo, ele aparece. Essa abominação desoladora e a retirada do sacrifício diário, que eu explico em outros vídeos, isso acontece nos 3 anos e meio finais. Só que é 1260 dias. 3 anos e meio é 1260 dias. Por que está citando 30 dias adicionais? Continua a leitura comigo. Versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Opa, peraí. Mas Jesus Cristo já voltou. Jesus Cristo já voltou. Por que tem um acréscimo de dias? É justamente isso. Os bem-aventurados não são os glorificados nesse texto. Os bem-aventurados nesse texto não é a igreja que estará em condição eterna, que serão como anjos, não casarão e não se darão em casamento. Esses bem-aventurados aqui é aqueles que ultrapassam os 1260 dias. E você que conhece a profecia sabe muito bem que 1260 dias é uma referência falando a respeito dos 3 anos e meio da grande tribulação. Agora, quando fala a respeito de 1290 dias, ou 1335, está falando sobre o quê? Está falando sobre aqueles que vão sobreviver à batalha do Armagedon. Porque quando Jesus voltar e acontecer aqueles momentos que Joel fala, o grande exército que surge, por quê? Jesus Cristo volta, a igreja volta com ele, os santos voltam com ele, aquele exército que ressurge de Ezequiel capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, aquele exército de Joel capítulo 2, é o exército, um povo que nunca houve e jamais haverá, e eles pulam os muros, assaltam casas, e eles vão andando, correndo, sendo ferramentas de Deus para o cumprimento da ira do Cordeiro, quando acontecerá a batalha de Gog e Magog, quando acontecerá, Jesus Cristo estará pisando as nações no lagar de sua ira. E por que esses que estão no versículo 12 são bem-aventurados? Porque esses, queridos, vão ter que sobreviver a este período. Somente as nações inimigas serão jogadas no lagar da ira de Deus. Só que aqueles que são bem-aventurados, que espera e chega até 1335 dias, é aqueles que vão sobreviver à limpeza que vai acontecer nessa terra. Aqueles que fizeram aliança com o anticristo e estiverem com a marca da besta, já terão a sua sentença, a condenação eterna. Mas vão existir nações, queridos, aqui nessa terra, que não vão fazer parte da igreja, mas também não farão parte do sistema do anticristo. Se você avaliar as pessoas que assistem, se você avaliar as pessoas que fazem alguns vídeos, você vai notar que algumas delas são até céticas, mas já perceberam o movimento do sistema do anticristo. Eles usam outras linguagens, eles já perceberam o movimento de controle das nações para controlar as pessoas. Existem muitos canais de conspirações que nós estamos vendo que não fazem sentido, mas existem muitas pessoas conscientes percebendo que o sistema do mundo está agregando, está colocando as pessoas
guardadas em um sistema para que futuramente essas pessoas sejam controladas. Essas pessoas que não são cristãs, mas também não estão aderindo ao sistema, são aquelas pessoas que nós vemos em vários filmes, que são ali uma espécie de Divergente, por exemplo. Lembra do filme Divergente, Insurgente? É uma série que mostra pessoas que não fazem parte do sistema, que não trabalham para o sistema, mas também não foram subjugadas, não morreram por esse sistema. São pessoas, vão existir pessoas que são os sobreviventes dos últimos dias, que farão parte das nações. O texto está dizendo que bem-aventurado esses que vão entrar no reino milenar de Jesus Cristo como nações e não como a igreja de Cristo. Agora vai lá comigo em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, olha só o que diz o versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor. E eu mostrei para você nos vídeos aqui o grande e terrível dia do Senhor. É a volta de Jesus e o estabelecimento do juízo de Deus sobre essa terra, a ira do Cordeiro. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Olha o versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. O texto de Zacarias capítulo 14 é um texto que mostra o início da grande tribulação, como no versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A peleja contra Jerusalém são as nações que estão ao redor de Jerusalém que vão oprimir Jerusalém no período da grande tribulação. Só que esse versículo 3 que você está vendo está dizendo o quê? Que o Senhor sairá para a peleja. E por que o Senhor sairá para a peleja? É justamente as nações sendo reunidas no Vale do Meguido, no Vale de Josafá, o período em que as nações inimigas serão reunidas no lagar da ira de Deus. Os sobreviventes precisam sobreviver a este período de guerra, porque antes das bodas do Cordeiro acontecerá a batalha do Armagedon. Agora olha o versículo, Miqueias capítulo 4. Vai lá comigo em Miqueias. Miqueias capítulo 4, versículo 1 diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Olha o versículo 2. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O versículo 2 está falando sobre o quê? Muitas nações buscar ao Senhor. Muitas nações aonde? Em Jerusalém. Jesus Cristo estará governando sobre as nações. Os sobreviventes estarão ali. As nações que restarão depois da grande tribulação serão as nações que vão estar sendo regidas por Jesus Cristo e a igreja. Os sobreviventes que serão regidos pelos reis e sacerdotes do Senhor. Vai lá comigo em Apocalipse. Lembra que eu te falei? A palavra de Deus, ela está toda conectada, de Gênesis a Apocalipse. Então, queridos, nós precisamos ter essa consciência. Nós seremos os reis e sacerdotes do Senhor que estarão regendo as nações. Agora, olha só, Apocalipse capítulo 2, olha o que diz o versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Por isso que o seu chamado é importante, porque Deus tem galardão para você. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Você percebeu aqui? Ao vencedor eu lhe darei autoridade sobre as nações que serão sobreviventes e serão regidas pela igreja, serão regidas por Jesus Cristo e a igreja nos últimos dias. Agora vai comigo em Apocalipse, capítulo 20, nós vamos ler apenas o versículo 4, que diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho
por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que o texto está nos mostrando? O texto está nos mostrando que aqueles que sobreviveram às perseguições, aqueles que vão receber a herança de Deus, vão reinar com Cristo. Não esqueça disso. A igreja que recebeu, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que fazem parte da igreja, esses estarão reinando com Cristo por 1000 anos. E esses reinarão, serão reis e sacerdotes sobre as nações, sobre os sobreviventes. Queridos irmãos, existem preciosidades na palavra de Deus que nos mostra que a igreja de Cristo tem um grande galardão. E também nos mostra que no final de todas as coisas, quando iniciar o reino milenar, quando começar esse novo tempo, o reino milenar, o 7º milênio, o período do descanso, a igreja glorificada estará reinando com Cristo, regendo as nações que são os sobreviventes aqui nessa terra. Eu tenho certeza, querido, que a maior parte dos cristãos nunca ouviram a mensagem desse jeito que eu mostrei para você. Por quê? Porque nós precisamos ler os profetas e conectar as revelações do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eu quero te fazer essa provocação. Medite a respeito do reino milenar e as promessas que Deus tem nesse estudo maravilhoso. Porque você, cristão, que busca a presença de Deus, que clama pela presença de Deus, que serve a Deus com fidelidade, Deus tem detalhes na palavra de Deus que vai mostrar aquilo que a igreja, parte, né? Não tudo, mas parte daquilo que a igreja viverá no reino milenar. Te agradeço mais uma vez pela sua companhia. Espero que esse vídeo tenha te instigado e tenha edificado a sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.